Fim de semana marca disparada no número de mortes por Covid-19 no estado. Pesquisa começa a medir impactos da pandemia entre os potiguares. Estoque de sangue no Hemonorte chega ao limite e as incertezas em torno da retomada do futebol potiguar. Hoje é segunda-feira, 18 de maio de 2020 e o TVU Notícias está no ar. O número de mortes pelo novo coronavírus disparou no Rio Grande do Norte e chegou a 148 mortes. O mais grave é que há cerca de 59 óbitos ainda em investigações. Jamile Mendonça tem mais informações. O estado contabilizou 26 mortes a mais por Covid-19 no final de semana. Os dados são de hoje pela manhã, divulgados pela Secretaria de Saúde Pública Estadual. De acordo com o secretário adjunto de Saúde, Petrone Spinelli, há 59 mortes em investigação. E, portanto, ele acredita que o estado já deve ter mais de 200 casos de óbitos por causa da doença. Na coletiva desta segunda-feira, a Secretaria não tinha contabilizado ainda os números de casos suspeitos, confirmados e recuperados. Sobre a ocupação dos hospitais do estado, o Rio Grande do Norte começou a semana com taxa novamente próximo de 100% dos leitos específicos para a Covid ocupados, especialmente na região de Natal e Mossoró. Na semana passada, havia tido um leve alívio com a abertura de novos leitos, mas hoje a região metropolitana de Natal já tem 97% de ocupação e a região do Oeste com 91%. Em todo o estado, há 352 pessoas internadas por causa do coronavírus, sendo metade delas em estado crítico. Há ainda 54 pessoas na fila esperando regulação para serem internadas. E com taxa de isolamento social abaixo de 50%, Spinelli voltou a chamar a atenção para as aglomerações em filas de bancos, especialmente nos próximos dias. Nós temos essa semana o grande desafio, mais uma vez, de pagamento bancário. Nós não podemos, de maneira alguma, esses óbitos atuais, as internações atuais, ele responde exatamente um pico de gente na rua, nas filas, de 10, 14 dias atrás. Essa semana não pode se repetir. Eu quero fazer um apelo para as prefeituras, para todos os órgãos, para os bancos, para a sociedade. Vamos evitar transformar esta semana numa semana potencializadora de novas contaminações. Vamos garantir que quem saia de casa e só de forma imprescindível, saia com máscara, mantenha o distanciamento social. Vamos organizar as filas, vamos envolver os órgãos e as estruturas públicas, particularmente a parte da assistência social, a parte da saúde e a parte da segurança pública, para garantir que essa semana não seja uma semana que possa levar a gente a lamentar muito daqui a alguns dias. Pesquisadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística começaram a medir impactos da pandemia do novo coronavírus aqui no estado. Em outra pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, por falta de organização, em Natal e Mossoró, os pesquisadores foram parar na delegacia. O IBGE começou uma coleta de dados no Rio Grande do Norte para verificar as consequências do coronavírus no sistema de saúde, na renda e no trabalho da população e na moradia dos brasileiros. No Rio Grande do Norte serão 1.000 potiguares entrevistados por telefone. Os dados coletados servirão para saber, por exemplo, quantas pessoas com sintomas do Covid procuraram os serviços de saúde e quantas ficaram em casa, ou quantas pessoas estão trabalhando em casa ou perderam o emprego nesse período de pandemia. Conversamos com o chefe da unidade estadual do IBGE no RN, Damião Hernani, para saber mais detalhes dessa pesquisa e como a população pode contribuir. A PNAD Covid é uma pesquisa especial e inédita, realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde, que tem o propósito de levantar indicadores, tanto sobre a pandemia, através da identificação de sintomas da população, como indicadores sobre o mercado de trabalho na população brasileira durante a pandemia. No Rio Grande do Norte,
serão entrevistadas pessoas em mais de 90 municípios. Cada cidadão selecionado para responder à amostra, ele vai receber uma ligação do entrevistador do IBGE. E caso haja alguma dúvida a respeito da identificação desse entrevistador, o cidadão poderá entrar em contato com 0800 721 8181 e através do nome completo, a matrícula ou CPF, é possível confirmar e validar a identidade desse entrevistador. Então, como chefe da unidade estadual do IBGE no Rio Grande do Norte, venho fazer um apelo a você, cidadão, que recebeu a abordagem do entrevistador do IBGE, para que possa responder o questionário e nos ajude a salvar a vida. Sua resposta vai dar um mapeamento real do que está acontecendo no país. E esse mapeamento vai ajudar as autoridades a tomarem decisões para ajudar cada um de nós brasileiros a superar esse momento de dificuldade. Outra pesquisa está sendo realizada pela Universidade Federal de Pelotas. No RN, a população de Natal, Caicó e Mossoró participam da entrevista em domicílio com a aplicação de testes rápidos para diagnosticar a doença. Essa pesquisa está sendo desenvolvida em 133 municípios de todo o país. E por falha de comunicação entre a Faculdade de Pelotas e as secretarias de saúde, pesquisadores tiveram dificuldade em desenvolvê-la. Em algumas cidades, por exemplo, os pesquisadores foram confundidos com estelionatários por falta de melhor identificação. Alguns foram levados à delegacia e posteriormente liberados. Jorge Silva para o TVU Notícias. O isolamento social está afetando um setor fundamental para o sistema de saúde. O Hemonorte hoje conta com menos de 500 bolsas de sangue. O pior é o seguinte, com poucos doadores, a situação chegou a um nível crítico. O Hemonorte segue em campanha para aumentar o número de doadores, que caiu significativamente com a pandemia. A média antes do isolamento era de 150 pessoas por dia. Hoje, essa frequência baixou para 90. O banco tem capacidade para cerca de 2.000 bolsas e atualmente conta com menos de 500, o que representa por volta de 30% do estoque. Miriam Mafra, coordenadora do setor de captação do Hemonorte, fez um convite à população em condições de saúde para doar. Estamos passando para fazer um convite a todos os doadores fazerem presentes. Nossos estoques estão entrando em estágios muito críticos. Desta forma, não teremos como dar o suporte a todos aqueles que estão necessitando da transfusão para continuar seu processo de vida e a sua qualidade de vida. Você que nos ouve, entre em contato conosco, quer seja através do 3232-6733 ou o site, faça a sua doação, compareça. Vamos salvar vidas e vidas agradecem. Com os túmulos lotados, a Prefeitura de Natal estuda verticalizar os cemitérios da cidade para abrir novas vagas. O problema é que a obra não foi sequer licitada e as mortes causadas pelo novo coronavírus já pressionam o sistema funerário da cidade. Na semana passada foi contratada uma empresa privada para atender à demanda na capital. Com o avanço das mortes causadas pelo novo coronavírus em todo o país e aqui no RN, muitos municípios tiveram seu sistema de cemitérios lotados. Em Natal, os 8 cemitérios existentes já estavam sobrecarregados antes mesmo da pandemia. A Secretaria de Serviços Urbanos de Natal, a Censu, atualmente estuda formas de abrir novas vagas e diz também que deu início a um estudo para a verticalização dos túmulos e, com isso, a criação de 1.000 novas vagas. A situação vem se arrastando desde o ano passado, mas até o momento o projeto de verticalização ainda não foi licitado. A verticalização foi a resposta encontrada para a falta de espaço, a qualidade dessa prestação de serviço para o cidadão e tão somente pela rapidez com que ele é construído. Portanto, nós estamos nesse processo de discussões e agora já estamos partindo para o licitatório, onde acreditamos que até o final do ano, no mais tardar no início do ano que vem, isso já esteja na prática ocorrendo aqui na cidade. Por quê? Porque, como eu disse, o limite da cidade já está estourado. Hoje, tudo que nós temos hoje são vagas provisórias, e que mesmo estas já estão também se acabando.
Na comparação de janeiro a abril do ano passado e no mesmo período deste ano, o número de sepultamentos em cemitérios públicos em Natal em 2019 soma um total de 662 registros. Já este ano, até o dia 15 de maio, de acordo com a Censu, foram contabilizadas 730 mortes, sendo 16 casos de Covid-19. Vale lembrar que a Censu só começou a monitorar os enterros por Covid-19 no final de março, mas apenas em abril houve registro de sepultamentos nos cemitérios públicos da capital causados pela doença. Além da verticalização, a Prefeitura publicou no dia 8 deste mês, no Diário Oficial da União, que pretende contratar uma empresa especializada para a prestação de serviços de sepultamentos e cremação de humanos para os casos de Covid-19. A empresa Grupo Vila, que atua há mais de 70 anos no mercado funerário em todo o Nordeste e no RN, em nota, diz que pode dar suporte ao município e já estipulou o valor a ser cobrado pelos serviços de cremação e sepultamentos. A Prefeitura, porém, diz que ainda não pode se pronunciar sobre a empresa que será contratada para o serviço. Elias Bernardo, para o TVU Notícias. A Defensoria Pública do Rio Grande do Norte resolveu abrir um atendimento virtual para as vítimas de violência doméstica. É que muitas das pessoas que precisam do serviço estão isoladas com seus próprios agressores. Juntas, justiça e atendimento para elas. Foi com esse nome que a Defensoria Pública do Estado batizou seu novo serviço, que entrou em funcionamento esta semana. Maria Tereza Gadelha, defensora pública e coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar, o NUDEM, contou pra gente como funciona. Um espaço de acolhimento virtual criado no site da Defensoria Pública para atender demandas de violência doméstica e familiar. Através desta ferramenta, a vítima terá acesso a um formulário online, simples e direto, em que poderá apresentar sua denúncia, suas dúvidas ou fazer referência a algum tipo de descumprimento das medidas protetivas de urgência. O isolamento social aumentou o tempo de convivência das famílias e dificultou o acesso ao socorro para as mulheres em situação de violência. Com todo mundo em casa o dia todo, fazer uma ligação, por exemplo, e correr o risco de ser ouvida pode ser motivo para mais uma agressão. Por isso, Juntas leva em conta esse contexto e promove o acesso ao atendimento de maneira silenciosa, discreta e segura, tanto pelo site como pelo WhatsApp ou e-mail. A Polícia Civil do RN também usou o silêncio para ajudar as mulheres, produzindo um vídeo mudo com agentes femininas segurando cartazes, dando orientações sobre o que fazer em situação de violência. A iniciativa é inspirada no filme produzido pelo coletivo audiovisual Movielas, de Brasília, e tem sido replicada em várias cidades pelo país com as informações locais. O Instituto Maria da Penha também produziu um vídeo usando uma situação bem comum de trabalho remoto, com a representação de um pedido de ajuda por chat. Tranca, amiga, tranca, já tranca, não perde tempo. E a empresa de cosméticos Natura usou um vídeo de maquiagem para dar instruções sobre como se proteger e sair de um ambiente de violência. Combine que, em caso de emergência, você vai enviar o endereço onde se encontra. Mesmo com medo de represálias às denúncias, a defensora reforça a segurança dos Juntas e a continuidade do trabalho de defesa da mulher, mesmo em meio ao isolamento social. Afinal, estamos isoladas, mas não sozinhas. É importante dizer que as mulheres não tenham medo de denunciar o seu agressor. O contato da mulher com a Defensoria Pública, por meio das ferramentas Juntas, é feito de forma segura e silenciosa. E as demandas são diretamente encaminhadas para o Núcleo de Defesa da Mulher para que sejam analisadas e respondidas. Por fim, dizer que todas as instituições envolvidas na violência contra a mulher, no enfrentamento à violência contra a mulher, continuam trabalhando mesmo diante da pandemia do novo coronavírus. Depois do intervalo, as incertezas sobre a retomada do Campeonato Potiguar, a vida e a morte do filósofo grego Sócrates no Descomplica Filosofia. Não saia daí, a gente volta em instantes.
Essa semana, o podcast CoronaCast 88 viaja ao futuro, ou mais precisamente para a Espanha, para saber como o país começa a retomar as atividades depois do pico no número de casos da Covid-19. Matheus Cirne conta pra gente. Olá, Ednaldo. No último episódio do CoronaCast 88, eu e Elisa Almeida tivemos uma conversa com Matheus Magalhães. Ele é jornalista e atualmente mora em Valência, na Espanha. Ele trouxe um relato sobre como é encarar a pandemia do Covid-19 longe do Brasil e enfrentar o lockdown, a medida mais restritiva de isolamento social e que já começou a ser adotada em alguns estados e cidades do Brasil. É um sentimento dividido que a gente fica, assim, uma aflição pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, mas também ciente que a gente não poderia fazer muita coisa se estivesse aí. Então, o outro lado da razão pensa assim, a gente está num lugar seguro. Apesar de tudo, a gente está num lugar seguro, num país que respeita a sua população, num país que respeita os imigrantes, né? A gente é muito respeitado aqui, sim. Não viemos com o intuito de emigrar, mas a gente é muito respeitado aqui. Fica o aprendizado, eu tenho certeza que o que a gente está vivendo aqui vai ser guardado pro resto da vida. Eu me imagino idoso contando assim, para os meus netos, olha, sabe esse momento aqui que o mundo viveu? Pois é, eu estava lá no olho do furacão. O CoronaCast 88 está disponível no Spotify, Anchor e nas principais plataformas de podcast. Nos últimos dias, os dirigentes do futebol aqui do estado começaram a discutir o retorno do Campeonato Potiguar. Só que, por enquanto, a indefinição é a regra, como mostra a reportagem de Milka Moura, do TVU Esporte. Estádio lotado, torcida animada, bola rolando e coração na mão. Há 2 meses que o torcedor potiguar não sabe mais o que é essa sensação. Isso porque, em decorrência da pandemia do coronavírus, no último dia 17 de março, a Federação Norte Rio-Grandense de Futebol decidiu suspender os jogos do Campeonato Potiguar. A competição foi paralisada no meio da 4ª rodada do retorno, com liderança do ABC, que foi o campeão do primeiro turno do campeonato. Até o momento, ainda não existe data para a volta dos jogos que irão definir quem é o grande campeão do campeonato. Para o presidente da FNF, José Vanildo, só quem pode decidir isso são as autoridades de saúde. A federação tem mantido a todo instante contato com os filiados e garantido e decidido que o campeonato vai ser resolvido no campo de futebol, no jogo propriamente dito. Mas para que isso ocorra, será necessário que haja uma definição, uma decisão das autoridades competentes na área da ciência médica. É isso que está decidido, a unanimidade dos clubes do Rio Grande do Norte, no sentido de proteção à vida e de respeito a essas decisões. Enquanto a bola não rola nos estádios, alguns times estudam a possibilidade de retornar com os treinos, tomando cuidado com as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Aqui no RN, esse é o caso do América. As atividades como treinamentos, tanto em academia como os treinamentos em campos físicos, eles podem, dentro de uma distância segura, serem retornados com equipamentos individualizados, garrafas individualizadas para a hidratação. Poderíamos fazer aí 2 grupos, enquanto um fazia academia, ou então um grupo pela manhã, um grupo à tarde, nós começarmos a voltar às atividades. O calendário não é o único problema. A situação financeira também é uma das grandes preocupações dos times. Com a suspensão dos campeonatos e com a crise causada pela pandemia, os times têm enfrentado dificuldade para lidar com esse impacto. O ABC, por exemplo, realizou o desligamento de 30 funcionários do clube. Em nota oficial publicada no site, o time explicou que, abre aspas, a medida foi necessária em virtude do impacto econômico gerado pela pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Sem a fonte de receita gerada através de jogos e sem receita prevista para a temporada, o clube não teria condições de pagar o seu quadro de colaboradores, fecha aspas. O diretor do América, Leonardo Bezerra, também explicou que a situação do time alvirrubro é preocupante. O América hoje sobrevive basicamente de rendas e de contratos de imagem do clube, como cotas de televisão e patrocínios, não é isso? E nesse momento está tudo parado.
O América tem ainda alguma receita oriunda do sócio torcedor, mas que vai acabar uma hora. O América fez um acordo com os atletas de redução salarial de 25% de todos os atletas. Funcionários, o América se adequou à medida provisória do governo, onde o governo paga de 70% a 25% do salário. Dentro da medida do possível, tentar aí, diminuir os custos, mas nunca essa conta vai bater. Sempre as despesas serão maiores que as receitas se nós não tivermos um rumo, se continua ou não. Por enquanto, os estádios continuam fechados e a torcida em casa. O tempo é o menos importante. O momento é de aguardar essa definição que não ocorreu ainda em nenhuma parte do território nacional. No Descomplica a Filosofia de hoje, Pablo Capistrano lembra a vida e também a morte de Sócrates, um dos principais filósofos gregos. A primeira vez que ouvi falar de Sócrates foi em 1982. Ele era médico, como meu pai, mas jogava muita bola, coisa que meu pai nunca fez. Sócrates dava passes magistrais, andava no campo com elegância, de cabeça erguida e ainda fazia gol de calcanhar. Esse Sócrates brasileiro da gema era um dos astros da seleção que encantou o mundo na Copa da Espanha. Além do mais, era um dos mentores da chamada Democracia Corintiana, um movimento que trouxe o espírito do combate à ditadura para dentro do campo de futebol e chacoalhou as estruturas do esporte naqueles anos de chumbo. Mas apareceu um outro Sócrates na minha vida, que só fui conhecer muitos anos mais tarde. O Sócrates grego não jogava futebol, mas era mestre em fazer surgir ideias. Ele se tornou uma espécie de santo da filosofia, principalmente por causa da descrição que seu discípulo Platão fez de sua condenação e execução por um tribunal de Atenas. Por causa disso, comparações entre Sócrates e Cristo são quase sempre inevitáveis. Os dois são típicos personagens trágicos, ou seja, tanto os evangelhos canônicos quanto os diálogos de Platão utilizam a estrutura das tragédias gregas, onde sempre se morre alguém muito superior a todos nós. A Via Crucis de Jesus, assim como os momentos finais de Sócrates na prisão, à espera da cicuta que o matará, seguem a forma básica do trágico, descrita por Aristóteles, aluno do próprio Platão. Ainda bem que o happy end da ressurreição de Cristo e o discurso de Sócrates, presente no Fédon, diálogo que descreve seus momentos finais, aliviam um pouco o peso psicológico da tragédia. O Sócrates grego morre sereno. Ele mostra que todo o seu esforço filosófico foi para se preparar para a morte, o de construir um trabalho mental que o deixasse firme, pleno e tranquilo diante do derradeiro capítulo de sua vida. Sócrates sabia que a superação da fragilidade desta vida se encontra na investigação sobre a própria vida. Ele pensou sobre o ser humano e inverteu a pergunta dos primeiros filósofos. Se antes a grande questão da filosofia era: o que é isso que constitui a natureza? Depois de Sócrates, passou a ser: o que é isso que constitui o ser humano? Essa é a grande lição da filosofia socrática. Antes de conhecer o mundo, conhece-te a ti mesmo, porque uma vida sem investigação não vale a pena ser vivida. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Para você, uma boa noite e até amanhã. Não esqueça, se puder, fique em casa.